Mas antes, doutores e doutoras, presta atenção que eu quero falar sobre um dos tópicos mais importantes e que, sem sombra de dúvida, estará na prova de vocês. Aqui reside a minha grande aposta para a prova dos 3 certames, em especial da PFN, mas não apenas, e na PFN aposto aqui com grandes possibilidades de exploração na prova da segunda fase. Pedro, já estou pensando na prova da segunda fase? Não, o que a gente está pensando é a prova da primeira fase, a prova objetiva. Vem comigo, presta atenção, porque o que eu quero falar é o impacto ou não da ausência de pagamento, a ausência de adimplemento da pena de multa e a extinção da punibilidade. Precisarei fazer um rápido retrospecto. Presta atenção que, de início, doutores e doutoras, o que prevalecia no campo doutrinário, mas, sobretudo, no âmbito jurisprudencial do STF e do STJ, era justamente a seguinte ideia. Perceba, doutores e doutoras, que a maioria dos crimes tipificados no Código Penal, eles trazem a previsão justamente de que de um crime que é sancionado com pena privativa de liberdade, reclusão ou detenção de X anos e multa. Via de regra, não exclusivamente, mas a regra é que essa pena de multa de caráter pecuniário, ela seja cumulativa à pena privativa de liberdade. Beleza? Beleza. E o que é que acontecia? Muitas vezes o apenado ele era instado a cumprir a pena privativa de liberdade e também, obviamente, a pena de multa. A pena de multa, Pedro, se inadimplida, ela pode ser convertida em pena privativa de liberdade? Não. Isso aí já era incitamente vedado pelo texto constitucional, que refuta a prisão por dívida, salvo lá, especialmente nos casos de dívidas alimentares, e, portanto, isso não seria viável. Em 1996, obteve-se a alteração da redação do artigo 51 do Código Penal, em que isso ficou claro, demonstrando que a multa criminal, uma vez inadimplida, ela não pode ser convertida em pena privativa de liberdade, devendo ser convertida em dívida de valor e inscrita, respectivamente, como dívida ativa. E aí, qual foi a orientação firmada no âmbito dos tribunais superiores? Foi justamente, doutores e doutoras, presta atenção aqui, que se você cumpre integralmente a pena privativa de liberdade e não paga a pena de multa, cumprida a pena de privativa de liberdade, você já obteria, sim, a extinção da punibilidade. Seria considerada a pena efetivamente cumprida, mesmo que você não tivesse pago R$ 1 da multa estabelecida em seu desfavor. Maravilha? Tranquilo? Ou seja, se você teve contra si pena privativa de liberdade e pena de multa como sanção penal, cumpre integralmente a pena privativa de liberdade e nada em relação à pena de multa, todos os efeitos e consequências decorrentes da vinculação a uma sanção penal estariam superados. Você poderia, por exemplo, receber aqui os seus direitos políticos que estavam suspensos, você volta a poder votar e tudo mais, e a exercer todos os direitos que estavam aí bloqueados. Beleza? Maravilha. Essa foi a orientação, inclusive, lá atrás, em 2015, firmada pelo STJ em sede de repetitivo. Olha aí para a tela. Extinta pelo seu cumprimento da pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos que a substituir, o inadimplemento da pena de multa não obsta a extinção da punibilidade do apenado, porquanto, após a nova redação do artigo 51 do Código, pela Lei 9268 de 96, a pena pecuniária passou a ser considerada dívida de valor, portanto, possuindo caráter extrapenal, de modo que sua execução e a competência exclusiva da PFN, a tese, nos casos em que haja condenação à pena privativa de liberdade e multa cumprida a primeira, o inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade. Cuidado que isso foi alterado sensivelmente, beleza? Isso porque, doutores e doutoras, o Supremo Tribunal Federal julgou em sede de ação direta de constitucionalidade a ADI 3150,
julgou justamente a constitucionalidade ou não do artigo 51 do Código Penal. O artigo 51, a gente viu, diz o seguinte: transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis às normas relativas à dívida da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptíveis e suspensivas da prescrição. Então, presta atenção quais foram as conclusões do Supremo nesse julgamento da ADI 3150 e por que isso vai repercutir lá no STJ. Primeiro de tudo, o STF disse, olha, quando o artigo 51 ele é fixado, ele vai ser fixado e a orientação, doutores e doutoras, é justamente no sentido de que a dívida, a multa é convertida em dívida de valor para ser inscrita em dívida ativa, mas ela não perde o seu caráter criminal, ela não perde a sua essência penal. Então, já tem um impacto sobremaneira, por quê? Porque quando a gente viu no precedente anterior, lá do STJ, ele entendia que quando era considerada dívida de valor inscrita como tal, não possuiria caráter penal, passando a ter caráter extrapenal. Mentira! Não é mais essa orientação de acordo com o julgamento vinculante do Supremo. Vira dívida de valor, não pode ser convertida em pena privativa de liberdade, mas, cuidado aqui, permanece como a essência penal, a natureza sancionatória criminal. E isso vai trazer, sem dúvida, algum impacto. Antes, cuidado que o STJ teve súmula dizendo que, nesses casos, a competência para executar essa dívida de valor originária de multa penal seria a vara da Fazenda Pública, através da Procuradoria respectiva, Procuradoria da Fazenda Nacional, por exemplo, no âmbito da União. Mas, de acordo com esse julgamento, o STF disse nada disso. Considerando que é dívida de valor, é inscrita em dívida ativa, mas não perde a sua essência de julgamento ou a sua essência criminal, ela deve sim ser julgada onde? Perante a vara de execução penal, e quem ostenta legitimidade para isso é o membro do Ministério Público, beleza? Isso é muito importante. Esdrúxulamente, é verdade, o STF disse que se, após o prazo de 90 dias, o Ministério Público nada fizesse em relação à execução dessa multa, surgiria a legitimidade aí posterior da respectiva Procuradoria da Fazenda para executar essa multa. E se essa execução fosse da Fazenda Pública, aí a gente teria a competência da vara da Fazenda Pública. Esse julgado é uma coisa absolutamente inusitada e esdrúxula, tá? Muito estranho. A gente tem uma série de ressalva, por quê? Porque depois desse julgamento da ADI 3150, presta atenção que isso aqui é importante, houve a alteração do artigo 51 pela Lei 13.964 de 19, a famigerada Lei Anticrime. E a lei anticrime, ao conferir essa nova redação ao artigo 51, não falou dessa desgraça, dessa legitimação posterior da Fazenda Pública, tampouco da alteração de competência. O que nós temos hoje, de acordo com a lei, é que a multa deve ser executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor. A legitimação para a execução é do Ministério Público. Então, se o seu examinador fizer a referência de acordo com a lei, é isso e ponto. Agora, se fizer, presta atenção, de acordo com o STF e colocar lá essa desgraça desses 90 dias, se em 90 dias o Ministério Público nada fizer, surgirá a possibilidade de legitimação da Fazenda Pública, você vai dizer que está correto. Eu acho que está errado. Mas, após a lei anticrime, o Supremo Tribunal Federal ainda não se pronunciou sobre essa esdrúxula regra ou se vai seguir a literalidade da lei. Então, imagino aqui que se o seu examinador fizer essa referência, recortando de acordo com o STF, como o STF ainda não se manifestou contrariamente à última hipótese por ele alinhavada, a gente seguiria essa posição. Agora, se de acordo com a lei, esquece esses negócios desses 90 dias. Beleza?
Tranquilo? E aí a gente volta justamente para a situação. O STJ, após o advento da ADI 3150 e dessas consequências, disse: opa, pera lá. Se o Supremo Tribunal Federal disse que, uma vez a multa inadimplida e convertida em dívida de valor, ela não passa a ostentar caráter extrapenal, mas, ao contrário, mantém a sua essência de direito penal, não tenho como reconhecer a extinção da punibilidade se nada for pago, nada sequer for parcelado, somente com o cumprimento da pena privativa de liberdade. E a partir daí, o que é que aconteceu? Aconteceu justamente que o STJ fez a revisão da sua tese justamente para alinhavar e modificar o entendimento no sentido de que, dali em diante, nós não teríamos mais o reconhecimento da extinção da punibilidade somente com o cumprimento da pena privativa de liberdade. Para que isso fosse obtido, teríamos que cumprir a íntegra tanto da pena privativa de liberdade, como também da pena pecuniária, da pena de multa. Pendendo uma delas, alternativamente, não haveria extinção da punibilidade. E, pela terceira vez, mais recentemente, em 2021, a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça veio a modificar a sua orientação, a modificar o seu posicionamento. Aqui, destacando um ponto muito bem destacado, muito bem alinhado na jurisprudência. O que é que aconteceu? A partir do momento em que o STJ acertadamente assimila as repercussões e consequências fáticas do julgamento da ADI 3150 pelo Supremo Tribunal Federal e diz que o simples fato de alguém cumprir integralmente a pena privativa de liberdade, não adimplindo in totum a pena de multa, não permite o reconhecimento da extinção da punibilidade, também é preciso atentar e tomar um cuidado muito grande para não criminalizar a pobreza. Como assim, Pedro? Várias pessoas que cumprem pena privativa de liberdade e não pagam a pena de multa, não o fazem não por má vontade, mas sim por ausência de capacidade econômica. Essa é a realidade do nosso país, essa é a realidade de grande parte da nossa população, em especial da população que é alvo do sistema carcerário. Então, é preciso separar o joio do trigo, é preciso separar aquele que não paga a pena de multa por ausência de capacidade econômica sua e de seus membros familiares, bem como presta atenção daquele que tem condição, tem capacidade e, pelo menos parceladamente, pagar aquela pena de multa, mas ainda assim não faz. E é por isso que o STJ, revendo a sua tese, fez registrar que não haverá reconhecimento da extinção da punibilidade, ainda que haja um integral cumprimento da pena privativa de liberdade e remanescendo o inadimplemento da pena de multa, salvo se esse inadimplemento da pena pecuniária for justificado e comprovado por ausência de condições e capacidade econômica. Se assim o for, haverá o reconhecimento da extinção da punibilidade. Maravilha? Tranquilo? Dá uma olhada aí na revisão de tese. No ano de 2021, a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça atualizou o entendimento e, dessa maneira, modificou o tema aprovado em sede de recurso repetitivo, passando a ostentar a seguinte redação: na hipótese de condenação concomitante, a pena privativa de liberdade e pena de multa, o inadimplemento da sanção pecuniária pelo condenado que comprovar a impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade. Maravilha? Tranquilo? Show de bola! A gente ainda tem essas observações sobre a pena de multa. Decidiu que quem executa prioritariamente o Ministério Público na vara da execução penal, aplicando-se a LEP subsidiariamente, caso haja inércia por ele, por mais de 90 dias após ser devidamente intimado, prazo da Fazenda Pública na vara de execução fiscal, aplicando-se a Lei 6830 de 80. Mas olha o que o pacote anticrime disse: transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante os juízes da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis às normas relativas à dívida da Fazenda Pública, inclusive no que concerne as causas interruptivas e suspensivas da prescrição.
É aquilo, cuidado como ele vai perguntar, se é atrelando o seu raciocínio justamente a, a legislação, a atual redação, ou se vai fazer referência ao julgamento da ADI 3150 pelo Supremo Tribunal Federal. Parece-me mais correto, volto a dizer, a inteligência literal do artigo 51 do Código Penal, com redação dada pela 13964, a Lei Anticrime.